Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos à aula de número 2 do nosso estudo de pences. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o transporte da pence da lateral do busto e seus efeitos. Nas próximas aulas eu vou demonstrar as outras possibilidades e para você não perder nada, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou deixar o arroba aqui para vocês. Então, vamos para a demonstração. Pessoal, para fazer a demonstração do transporte de pence, eu estou utilizando aqui uma miniatura da frente do corpo feminino, né? Da base do corpo feminino. E onde tem essas linhas aqui coloridas, cada uma delas é a possibilidade que a gente tem de transporte de pence. E aqui no centro tem a marcação do bico do peito. Como eu falei na primeira aula, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem. Eu falei lá que todas essas pences, né, do busto, ela passa pelo bico do peito. Todas essas possibilidades de transporte, ela vai passar pelo bico do peito. Por isso que ela é chamada de uma pence de busto. Essa pence de busto, ela serve para você criar lugar, para você acomodar o seu busto. Então, o ápice do nosso busto é no bico do peito. Por isso que é de extrema importância que o bico do peito esteja marcado. Ele vai estar aqui então no centro dessa possibilidade, das possibilidades de transporte. Para você marcar o bico do peito, você precisa de duas medidas, que são elas: altura do busto e distância de seio a seio. Eu também já tenho vídeo aqui no canal mostrando como conferir as medidas do corpo, né? Eu vou deixar também aqui linkado no card para vocês dar uma olhada, quem não sabe ainda como tirar essas medidas, porque elas são de extrema importância para a gente marcar o bico do peito. Você vai precisar de saber, né, a altura do busto, que a gente vai começar a contar, ó, daqui de cima do decote. Lá eu mostro, né, como é que você tira essa medida. E também a distância do seio a seio, que é do bico do peito de um lado até o bico do peito do outro. Aqui, como a gente está trabalhando só com metade da frente, então eu vou ter marcado aqui só a metade dessa distância de seio a seio, beleza? Agora eu vou copiar essa miniatura aqui no papel. Vou marcar o bico do peito, né? Que aqui já tá posicionado certinho com a altura do busto, mais a metade da distância de seio a seio. Vou marcar aqui também a pence da lateral do busto. Não vou tratar desses detalhes aqui agora, porque eu só quero demonstrar o transporte, mas podem surgir aí dúvidas do qual que é a distância, né, que a gente vai colocar essa lateral, nessa parte lateral dessa pence aqui, a altura. Isso eu ensino direitinho lá no meu curso, qual que é o tamanho, porque vai depender também do tamanho do busto, então é uma medida particular. No curso eu ensino tudo certinho, qual que é a altura ideal pra gente colocar essa lateral, mas como não é aqui o caso, eu vou copiar esse corpinho, essa miniatura, vou marcar o bico do peito e vou marcar também essa pence aqui da lateral. E olha só, eu escolhi essa pence para ser da primeira aula porque ela é bem comum e bem simples. Você vai encontrar na maioria das roupas essa pence aqui. Eu só, assim, nas minhas modelagens, quando eu faço, eu excluo essa pence aqui em dois casos mais ou menos. Primeiro, quando a roupa é de malha, aí eu não coloco essa pence aqui na lateral, porque o ajuste já é dado, né, pelo elastano, pela elasticidade da malha, então eu não coloco. E o outro caso é quando eu faço uma blusa, assim, tipo uma bata muito folgada, uma modelagem ampla, que não precisa de eu ajustar essa peça no meu corpo. Então, se não há necessidade de ajuste, não há necessidade de eu criar, se a peça ela é longe do meu corpo, eu não preciso criar lugar para o busto. A própria modelagem ampla já vai caber meu busto lá. Então, eu utilizo normalmente essa pence aqui da lateral do busto quando eu preciso criar espaço no tecido para eu colocar o meu busto aqui nessa região. E agora eu vou tirar
da linha da minha cintura o volume que eu quero transportar aqui para essa minha lateral e criar o lugar para eu colocar o meu busto. Por que que eu estou tirando aqui da minha linha da cintura? Se fosse essa miniatura minha aqui, ela é a simulação, ela é a miniatura mesmo das medidas do meu corpo. A minha cintura, 1/4 da minha cintura, porque a minha cintura é 79, dividido por 4, dá 19,75. A base do meu corpo aqui na linha da cintura, ele tá com 25. Então vocês estão vendo que de 25, que é o que tá aqui, se eu tirar daqui 19,75, que é a roupa ajustadinha no meu corpo, eu vou ter uma diferença de... eu ainda tenho de sobra aqui na cintura 5,25. Então, para essa cintura aqui, ela ficar ajustada no meu corpo, se eu estivesse fazendo uma roupa colada no meu corpo, eu teria que deixar ela com 19,75. Mas vamos dizer aqui que eu estou fazendo uma camisa para mim e eu não quero ela justa na minha cintura. Eu quero ela mais ou menos folgada, ela é um folgado médio, né? Então, eu não vou tirar os 5,25, que é a diferença que dá aí da minha cintura real para a linha da cintura que eu tenho aqui. Eu vou tirar apenas 3 centímetros, então ainda sobra mais 2 centímetros de folga. Se eu aprofundar demais nesse assunto, a gente já vai sair como é que se diz, do assunto transporte de pence. Então eu não vou me alongar muito do porquê que eu tô tirando 3 centímetros apenas e deixando o restante. Mas eu quero só que vocês entendam que eu tenho aqui mais medida do que eu preciso na minha linha da cintura. Por isso eu tô tirando 3 centímetros, que eu quero que a minha pence aqui da lateral fique com 3. E se eu tirar esses 3, eu ainda consigo deixar a minha peça na silhueta que eu quero, que não é muito apertado no meu corpo, mas também não muito folgada. Então, o que que eu vou fazer? A medida que eu tenho, ó, a distância que eu tenho aqui, daqui pra cá, eu vou copiar ela aqui embaixo. E vou fazer uma linha da minha linha da cintura até o bico do peito. Fiz essa linha. Essa linha, ela vai servir pra eu transportar, né, esses 3 centímetros que eu tô tirando daqui e jogar pra cá. Então, vou marcar aqui, ó, 1,5 centímetro pra cada lado. E agora eu vou cortar isso daqui para eu transportar essa pence e vocês verem aqui o efeito que vai dar. Diminuir aqui o excesso de papel para eu demonstrar aqui para vocês, ó. Como que eu vou fazer esse transporte? Eu vou cortar, ó, até o bico do peito. E vou cortar aqui, ó, até o bico do peito. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um papel que tá plano e a gente tem que deixar ele com o volume aqui para colocar o peito, né? Então eu vou transformar o papel que tá aqui plano em 2D em uma montagem em 3D para demonstrar para vocês onde eu vou acomodar o busto. E a pence, ela serve justamente para isso, para criar essa dimensão, essa terceira dimensão, para eu colocar o meu busto aqui dentro, para acomodar o volume do busto. Então eu vou tirar também aqui uma partezinha dessa pence e eu vou fechar a minha pence. Quando eu fecho essa pence aqui da cintura, vocês estão vendo que o volume dos 3 centímetros que eu tô tirando aqui da região da cintura, da linha da cintura, ele foi transportado. Então é isso que a gente chama de transporte de pence. Ele foi transportado para pence da lateral do busto. Então tá aqui. Eu vou colocar aqui um durex. E aí quando eu fechar essa pence aqui do busto, tá vendo que automaticamente o papel subiu? Então, quando ele sobe, esse oco que ele cria aqui embaixo, ó, deixa eu virar aqui, esse cone que ele criou aqui, ó, embaixo,
é o volume que eu preciso para acomodar o meu busto. Faz tipo uma montanha, ó. E a pence, ela serve para isso, ela serve para criar esse espaço para eu colocar o meu busto aqui dentro. Mas o transporte de pence não para por aqui, eu ainda tenho que fazer alguns ajustes. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui na linha da cintura, ó, tá dando uma subidinha, uma entrada? Eu preciso fazer essa correção. Então, o efeito que esse transporte de pence causa é a criação desse espaço para colocar o busto. Mas eu preciso fazer os ajustes. E quais são eles, né? Primeiro é esse daqui, que eu mostrei pra vocês, que eu tenho que ligar de ponta a ponta, ó, pra ele ficar retinho, pra ele não subir, ele não pode dar essa subidinha aqui. Então esse daqui é o primeiro ajuste que eu tenho que fazer. O segundo ajuste vai ser aqui onde eu colocar a minha pence, né, pra fechar a minha pence. Então eu vou colar um papel aqui por baixo para eu mostrar para vocês aí o efeito aqui do ajuste dessa lateral também. Agora que eu colei um pedaço de papel aqui embaixo da minha pence, né, eu vou fazer os demais ajustes para essa pence funcionar. O primeiro dele é o seguinte: o bico do seu peito está aqui nesse ponto. Essa pence, pra gente costurar ela na roupa, não pode sair aqui de cima do seu bico do peito. Por quê? Porque quando você for costurar essa pence no tecido, o final da costura da pence, né, o arremate que você vai dar, ele vai ficar em cima do bico do peito e pode acontecer de ficar simulando que é o bico do peito, aquela costura um pouco mais grossa aqui em cima, e isso não é interessante. Então eu vou descer do bico do meu peito pra cá 3 centímetros. Aqui na minha miniatura, como eu tô fazendo a metade do tamanho, eu vou colocar 1,5, tá? Mas no tamanho real, se eu estivesse fazendo a partir de 3 centímetros. E aí o que eu vou fazer é achar aqui a metade dela. E aí eu vou fechar essa pence aqui. Pronto, a pence que será costurada na roupa, né, será essa daqui, essa em vermelho. Para eu ajustar essa lateral aqui da pence, eu vou simular fechando a pence no papel e aí eu vou cortar essa lateral. E aí eu vou cortar aqui o restante do molde para vocês observarem. Prontinho. Quando eu corto essa lateral, automaticamente, ó, surge aqui o que eu chamei lá no Instagram de chapeuzinho de ajuste da pence. É uma sobrinha, né, que a gente consegue fazer quando a gente simula, né, o fechamento dessa pence no papel, para quando eu for cortar ela no tecido e fazer a costura, não falte tecido no fechamento da pence, porque como isso aqui é uma dobra, né, eu tô dobrando o meu tecido para poder criar essa sensação aqui de volume. Então, se eu cortasse isso reto, ficaria faltando um pedaço, né, de tecido. Então, para isso não acontecer, a gente simula o fechamento aqui no papel e aí cria esse chapéuzinho, que é o ajuste da pence aqui da lateral do busto, tá? Então, para fazer esse transporte, né, de pence, eu transportei a sobra da linha da minha cintura, né, pro bico do peito, e ele saiu, ele foi transportado aqui na lateral do busto, criando o lugar mesmo do busto, ó. Quando eu vir aqui, vocês podem até, não sei se dá pra ver direito no vídeo, mas fica parecendo um conezinho, ó, tá alto isso aqui. E eu transportei aqui pra lateral e isso gerou 2 ajustes, né? Esse ajuste na linha da cintura, porque o volume saiu daqui, e esse ajuste também aqui na lateral da minha pence, na lateral da minha peça, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de número 2.
2 do estudo de Pense. Espero você no próximo vídeo.